Oi, eu sou o Dudes e hoje a gente vai falar de Bet. Mas diferente de muita gente que tá mais preocupado com o depoimento da Virgínia, se Virgínia chupou o canudo ou não chupou, se fingiu, se não fingiu, rico ganhando dinheiro no meio da CPI das Bets. Não é disso que a gente vai falar. Que a gente vai falar do que devia estar sendo falado. Inclusive na própria CPI. Por que a gente está falando de Bet? A gente está falando de Bet por causa da CPI das Bets. E a gente está falando da CPI das Bets por causa de todo o circo que está sendo criado. Mas tem um motivo para essa CPI estar existindo. Tem um motivo pelo qual estão chamando todos os influencers que trabalham com bets para ir lá. Tem bastante motivo. Mas é engraçado que disso eles não estão falando. Que coisa, né? Parece que para muita gente vale a pena fazer a história ser mais sobre o circo do que sobre o palhaço que chora. Então eu decidi fazer diferente. Decidi falar do que não estão falando. Decidi falar a verdade. Beth? Mas é a Beth que tá falando. Ué, o meu também é Beth. Oi? O meu também é Beth. E aí, pra falar a verdade, eu preciso de ajuda. Mas é fácil, porque existe uma coisa chamada pesquisa na internet. Não estou falando de ChatGPT, não estou falando de inteligência artificial, estou falando de pesquisa. Então vamos começar com uma informação que é bastante importante. O que é a CPI das Bets? CPI das Bets é um site oficial do Senado. Olha que coisa. Deixa eu me mudar aqui de lugar, porque a parte importante está desse lado aqui. Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal. Investigar, beleza? A crescente influência dos jogos virtuais de apostas online nos orçamentos das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas em políticas de lavagem de dinheiro, bem como os de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Não tá difícil de entender, né? A intenção é investigar, nesse prazo com esse dinheiro, qual é a influência dos jogos de apostas virtuais no orçamento das famílias brasileiras. Tá escritinho bonitinho ali. E isso quer dizer, as pessoas estão gastando quanto com esse negócio? Por que as pessoas estão gastando quanto com esse negócio? É muito? É pouco? Tá fazendo diferença? Então a gente tá vendo uma questão aqui. 2. A questão da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Essa parte, hoje a gente não vai falar. Essa parte não tem a ver com a Virgínia, não tem a ver com os influenciadores, mas tem a ver com o escopo da informação, que aí vai ser a segunda parte. Então, a segunda seria prática de lavagem de dinheiro. Terceiro, uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação das atividades. Então, a gente tem 3, a gente vai falar de 2, certo? Concordam? Tá todo mundo junto, né? Situação financeira das famílias e como as bets têm influenciado e como os influencers influenciam nessa questão da divulgação dessas apostas e dessas atividades. Aí, eu te pergunto, como que a gente faz para descobrir esse tipo de informação? Porque aí, enquanto o pessoal estava perguntando como faz para ganhar dinheiro, você pode gravar um vídeo para minha filha e para minha esposa? Qual o valor de um influencer para o Brasil? Que, né, falaram até de geração de emprego. Enquanto a gente devia estar falando essas duas questões, né? Não sei se tem muito a ver. E aí eu te pergunto, beleza, no Senado estão falando disso. Mas será que tem alguma estatística em relação a isso? Porque a gente pergunta. E aí a gente clica no pesquisar. E aí tem uma do próprio Senado. Olha que engraçado. Aparentemente o Senado já fez algumas pesquisas em relação a isso. Vamos ler? Vou me colocar aqui desse ladinho pra gente ler junto. Aqui a gente tá vendo que existem alguns dados. Vamos ler alguns desses dados aqui? 13% dos brasileiros com 16 anos ou mais, o equivalente a 22 milhões de pessoas, declaram ter participado de bet dos últimos 30 dias. A gente tem aí uma grande parte da população, são 22 milhões de pessoas, nos últimos 30 dias fizeram apostas. De 16 anos ou mais. O papo não era de que menor de idade não pode apostar? Então a gente está sabendo aqui que já tem algumas coisas que não estão muito corretas. Mas vamos continuar com as estatísticas? Tem várias aqui sobre idade, a idade das pessoas, o sexo das pessoas. Mas tem uma outra informação aqui que eu acho que a gente devia focar, que é uma estatística em relação a dívidas.
O Instituto Data Senado, mesmo que fez a pesquisa, apurou ainda o percentual de pessoas com dívidas em atraso há mais de 90 dias. Eles representam 58% das pessoas que gastaram com bets por meio de aplicativos ou sites da internet. Então aqui a gente tem uma informação muito importante que o Senado devia estar comentando. Vocês não acham? Vocês não acreditam que a gente devia estar falando sobre o fato de que 58% das pessoas que apostam online já estão endividadas? Que isso talvez mostre um pouco sobre a mentalidade que gira em torno da bet. Se mais de metade das pessoas que usam bet estão endividadas, e a gente entende, não é, Virgínia, que bet é só um jogo, bet não é segunda renda, não é renda extra, mas ao mesmo tempo, não era para a pessoa que já é endividada estar apostando. É só um jogo, não é? Porque isso é um dado do próprio Senado. Eles que estão fazendo a CPI. A CPI não era para investigar? Uma parte da investigação aqui. Mas aí, pois é, vamos fechar. E se a gente fechar aqui e a gente for pesquisar mais uma questãozinha? Quantas pessoas que usam o Bolsa Família estão apostando com o dinheiro do Bolsa Família? Porque se as pessoas que estão apostando não têm muito dinheiro e já estão endividadas, talvez a mentalidade de que isso possa render algum dinheiro e multiplicar o dinheiro que você já tem não pode ser uma desculpa para as pessoas que já não têm muito dinheiro tentarem ganharem um dinheiro a mais com o dinheiro que já tem? Vamos perguntar para o Google? Bolsa Família Bets. Mais um link do Senado para dizendo que eu não estou usando o link de políticos e etc., de jornais que têm intenções. Senado. Banco Central diz que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto. Aí a gente vai lendo aqui, ó, uma informação. Banco Central revela que em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com apostas online, o que representa 21% do total do programa social. Olha que coisa! O governo brasileiro está dando assistência social para as pessoas que não têm muito poder econômico, e esse dinheiro, 21% do total, está indo para a bet. A gente está aqui se perguntando qual a influência das bets no orçamento das famílias brasileiras. 58% dos brasileiros que estão apostando já estão endividados. E 5 milhões de pessoas que estão... lembra que o dado acho que era 22 milhões de pessoas apostando. 5 milhões desses apostadores são pessoas que estão recebendo o Bolsa Família. Essa parte eu não ouvi na CPI das bets. O problema é, esses dados, e dados, lembrem-se, sempre são formas de construir narrativas. E aqui eu estou tentando construir uma narrativa. Então, assim, preste atenção que eu não li todos os dados, eu li alguns, porque tem muitos dados ali que não fazem parte da narrativa que eu quero construir. Eu não estou aqui para dizer se apostas de bets esportivas, etc., tem a ver com machismo. Talvez tenha, mas não foi para isso que eu vim. Vim aqui para responder as perguntas que não estão sendo respondidas na CPI. E são perguntas que deviam estar sendo feitas na CPI. Se o motivo é investigar a influência das bets no orçamento, influencia no orçamento? Sim. Influencia muito. Mas aí, para construir a minha narrativa da forma mais eficiente, não adianta eu trazer só estatística. Que eu sei que não vai convencer vocês. Vocês gostam de fofoca. É ou não é? Então vamos ouvir fofoca? Vamos ouvir as histórias das pessoas que apostaram. Das pessoas que usam bets. Eu vou desligar, sabe por quê? Porque você tá me fazendo de palhaça. Você mesmo. Ah, é? Quando eu vi que tava todo mundo falando, e vamos ser sinceros, né? A gente tá aqui também pelo engajamento. E tá todo mundo engajando, porque tá todo mundo falando dos memes da Virgínia, da garrafinha de água da Virgínia, do boletom da Virgínia. Tá todo mundo falando da Virgínia, que sabe que vai dar engajamento. Eu tô aqui falando de bet porque eu sei que é provável que dê um engajamento. Mas aí,
Quando você vai pesquisar sobre estatística e não sei o que, você vai achando muita coisa. Vocês viram as informações que eu achei. E eu nem dei muita volta nas informações que eu também achei, mas que eu já falei, né? Tô construindo uma narrativa, não dá pra eu ficar contando todos os dados, porque não vão adicionar. Ainda procurando sobre as bets, eu acabei em alguns vídeos, porque justamente a gente trata a bet como vício, porque jogos de azar causam vício. As pessoas entendem tudo que é droga tá no mesmo patamar. As coisas que viciam, viciam, e quem faz as coisas que viciam está disposta a correr os riscos. Mas o vício em jogos, ele tem um mecanismo completamente diferente. Porque não é uma substância. Você não tá colocando nada pra dentro, você não tá injetando nada, você não tá fumando nada, você não tá bebendo nada, você não tá consumindo nada. Nada muda o sistema químico do seu corpo. Vamos combinar. A pessoa fica viciada em drogas porque a droga tem um efeito. O efeito não é 100% ruim. A gente também precisa ser sincero e falar, as pessoas usam drogas porque é bom. Bom o bastante para ser muito ruim. Para causar o vício e para te causar uma dependência. Mas é uma dependência química. É uma dependência completamente diferente. Quando o vício em bet é o vício numa mentalidade. E eu já estava falando um pouco sobre a mentalidade da pessoa que joga em jogos de azar, em jogos de aposta. Vamos colocar que boa parte das pessoas não tem dinheiro, estão endividadas. E outra parte, que talvez seja a mesma, está recebendo Bolsa Família, então já não tem dinheiro. Por que essas pessoas vão procurar colocar o dinheiro delas na bet? A mentalidade da aposta, principalmente financeira, não é só a adrenalina de estar gastando dinheiro e talvez receber muito dinheiro. É o dinheiro que você não tem virar um dinheiro que você tem. É o dinheiro que você tinha para comprar uma coisinha, de repente ser o dinheiro que você vai poder comprar aquela coisinha e vai poder comprar um monte de outras coisinhas também. O que vicia a pessoa na aposta é a promessa de ganhos muito maiores do que ela poderia numa vida normal. Então, o que vende não é uma substância química, é uma promessa, certo? E o problema da promessa é a realidade. O cassino ele não foi feito para mudar a sua vida. Ele foi feito para deixar o dono do cassino rico. É assim que funciona. E aí, que jeito melhor de contar a realidade da pessoa que aposta do que as próprias pessoas que apostam? Isso tirado de alguns vídeos que eu achei sobre apostas, sobre vício em apostas e justamente muita gente procurando ajuda nos comentários. Eu tinha pego R$ 150 emprestado para comprar um jogo para o meu filho de PlayStation 4. Daí eu tava no trabalho e falei, vou jogar na roleta para tentar ganhar 50. Aí joguei, fui jogando e fui jogando. Quando eu fui olhar, eu tava com 2.500. Daí eu comprei um jogo pro meu filho de 150, paguei a dívida de 150, dei 300 pra minha esposa comprar alguma coisa e daí fui jogar de novo. Perdi 2.000. E um dia depois vendi meu iPhone pra jogar. Perdi tudo. E fui perdendo tudo até que quase perdi minha família. Estou aqui pra falar que quem nunca jogou isso, nunca entre nessa vida de apostas. E de jogo porque é como uma droga. Estou passando por uma situação muito difícil com a minha esposa. Estou quase perdendo a minha família por causa dessa porcaria que destrói a família. Minha esposa tinha tudo. Tinha salão de beleza bombando, cheio de clientes, a gente tinha uma loja de roupas indo super bem. Até ela conhecer essa porcaria. Quando eu fui ver a situação, já estava devendo muito dinheiro e o nome sujo na praça. Cara, estou em uma situação que nunca pensei que ia passar. Por isso hoje a gente não tem nem salão, nem loja e eu estou tentando limpar o nome para poder se erguer de novo e ajudando a minha esposa. Perdi R$ 800.000. É muito cabuloso. Comecei com curiosidade. Entrei com R$ 1.500 e fui a 504.000 e perdi tudo em 2 horas e fiz um empréstimo e cartão e agiota. Só de prejuízo foi 800.000, mas colocar com o que eu ganhei foi 1.300.000. Muito cabeloso até hoje, é difícil ficar olhando os anúncios dos influenciadores. Boa noite, eu sou prova viva disso. Comecei do baixo, ganhando, colocava 50 ganhava 2.000. Sempre fui assim. Comecei a ganhar 9.000 e perder. E depois 4.000 e perder. Quando fui ver, já tinha perdido meu carro.
Comecei a dever o amigo e a agiota. Eu não fico doido pra apostar caso eu não tenha dinheiro. Mas se cair algo na minha conta, eu perco tudo. Perdi em 30 minutos um salário do mês inteiro. Eu sinto uma vergonha de mim mesmo. As pessoas que estão perto falam como se eu quisesse, mas não é assim. Perdi minha mulher, passei a mentir compulsivamente, pois sinto vergonha. Eu tento parar, mas não consigo. Esse é um pouquinho mais longo. Eu comecei a jogar a primeira vez, fiz 1.000 com 30 reais. Pensei, vou ficar rico. Joguei 300, fiz mais 1.000. Joguei 200, perdi. Joguei 600, perdi. Fiquei 3 dias sem jogar. Depositei 400, fiz 5.000. Fui indo nesse embalo, perdendo mais que ganhando, e no final de tudo tava com dívida. Acabei com meu relacionamento por conta que só sabia falar de jogo, não dormia por causa de ansiedade. Passava a madrugada inteira fumando e jogando. No outro dia, que era pra mim trabalhar, eu ia dormir, que tinha ficado acordado a noite inteira. Comecei a mentir pra poder pegar dinheiro emprestado. Tinha perdido a vergonha na cara, só trabalhava pra gastar em jogo. Cheguei num ponto de não ter dinheiro pra pagar a conta do mês. Fui pra agiotagem. Me afundei mais ainda porque minha cabeça só queria recuperar o que perdi. Troquei família por jogo e acabei no fundo do poço. Sem mulher, sem nada, hoje estou me recuperando aos poucos, trabalhando dia e noite, não me sinto mais vontade de jogar, mas o estrago que deixou foi grande. Ganhei 94.000 em um dia. Quando saí do trabalho, umas 18h15. Fui direto pra casa feliz que só, vários planos. Cheguei em casa, minha esposa estava na casa da irmã. Então deitei no sofá, fiquei pensando como falar pra ela. Pois ela é contra qualquer tipo de aposta e eu já tava ali mentindo porque, se eu tava jogando, era escondido dela. Mas bem, entrei no jogo, vi meu saldo de 94.000. Falei, vou jogar mais um pouco e fazer 100.000. Amigos, isso era umas 19 horas. Quando foi 19h35, eu não tinha um centavo na conta mais. E hoje tô aqui preocupado, porque pensão desse mês atrasado, escola do meu filho vai vencer, água e luz pra cortar. Minha esposa tá perguntando se recebi meu salário, não sei o que dizer pra ela. Uma coisa é certa, nunca assumimos que somos viciados. Isso daqui é só pra mostrar que, assim, tem a questão do vício? Tem. Tem gente que é viciada em jogo. Mas não é um vício normal. Não tem vício que em 30 minutos acaba com todo o dinheiro que você tem na sua vida. Porque a pessoa pode acabar entrando de brincadeira e naquele mesmo dia já saindo completamente arruinada. E não é uma brincadeira. Não é um jogo. E aqui a gente está falando só das pessoas que jogaram e perderam tudo jogando. Porque aí eu tava no Twitter e eu vi uma pessoa postando assim. E vocês já foram ver o Reclame Aqui das bets? Eu falei, uai. Não. Nunca vi. E se a gente for ver? Não querem pagar meu dinheiro que ganhei. Não consigo fazer o saque. Pede para fazer cada vez mais depósitos para poder sacar, mas ficam enrolando e não pagam o dinheiro que você ganhou. Baixei a plataforma do Facebook, me cadastrei, fiz o depósito de tantos reais. Ganhei. Quando chegou em tanto, botei para sacar tanto e continuo jogando. Ganhei mais tanto, fui ver se tinha caído os tanto para sacar. O restante tá lá. Uma mensagem de confisco de saque. Entro em contato, eles alegam que eu violei alguma regra e me baniram. Não consigo mais nem acessar a plataforma. Com 14 reais de bônus que eles me deram, eu fiz 150 e tentei sacar. Logo, eles pediram para fazer um depósito obrigatório de 10 reais. Depositei e eles disseram que tinha que apostar mais 60 reais. Aí continuei jogando e nisso consegui fazer 450. Pedi o saque de novo e deu erro. Plataforma de... Evitem ela para não serem... Também. Fui. Joguei e ganhei uma quantia considerável. E para poder sacar, pedem um depósito de 20 reais. Daí, para não esperar 4.200 horas para sacar, pedem depósito de mais 20 reais. Para não ficar na fila e sair rápido o depósito. Como o valor ultrapassa os 500, pedem mais 150 de comissão por ser saque VIP. Eu não depositei e agora não consigo nem os 40 reais que depositei. Quero meu dinheiro de volta. Joguei na esperança de um dinheiro para saldar uma conta. Fiz vários depósitos e um saque. Depois fiz um depósito no valor de 50 reais. Quando coloquei para sacar, não caiu. E quando entrei para reclamar no suporte, não consegui mais acessar a minha conta. No suporte, diz que minha conta está em análise. Sendo que essa análise nunca acaba. Simplesmente ficaram com meu depósito de 50 reais. Isso já faz um mês e nada de resolverem. Sempre dão a mesma resposta, de que a conta está em análise e esperar pacientemente. Fiz meu cadastro na plataforma, apostei e ganhei um bom valor. Solicitei o saque e depois de alguns minutos simplesmente me acusaram de... editado pelo Reclame Aqui. Levaram o saldo da minha conta no valor de R$ 891 reais e não querem devolver meu dinheiro.
Gostaria de uma posição da plataforma. Tenho todos os prints e provas. Oi, fiz um depósito de R$ 20 em uma plataforma de jogos de slots, consegui fazer mais de R$ 3.000. Porém, eles falaram que para poder fazer o saque, eu tinha que atualizar para VIP. Fiz o depósito que eles pediram no valor de R$ 60, porém não liberou. Alegaram que meu Pix estava incorreto, para poder arrumar tinha que fazer um depósito de R$ 165. Até a pessoa que ganha, aparentemente não consegue ganhar. Vocês estão vendo que coisa engraçada? Quando ganha, perde. Quando perde, perde. Aí a CPI está se perguntando qual a influência no orçamento das famílias. E não estão sabendo responder eles mesmos. Eles mesmos não conseguiam contar para Virgínia os tantos de casos, porque ela disse que ela não sabia. Vocês lembram dela falando que ela não sabia de nenhuma história de pessoas que perderam tudo? E eu não tô nem falando das pessoas que tiraram a própria vida. Joga no Google, faz que nem eu tô fazendo aqui. Eu quero saber das coisas, eu vou lá e jogo. Joga você. Agora, você me dizer que o pessoal que tava lá na CPI, pago com dinheiro público, não tá sabendo de tudo isso que eu achei aqui? Essa pesquisa me durou, sei lá, 2 horas, 3 horas, assistindo vídeos, olhando na internet. Aí você me dizer que eles não sabem disso. Aí você quer dizer que a Virgínia não sabe disso. Porque aí a gente vai ter que falar a verdade, né? E aí, finalmente, a gente vai ter que falar a verdade. Cala a sua boca! Fala quem você é de verdade! Será que alguém Vai, tá fala quem ligando? você é! Beth? Vai, Vamos lá. Fazer propaganda de bet é crime? Não. Tem várias regulações do CONAR, mas não é crime. As pessoas não estão cometendo nenhum crime. Isso eu vou ter que concordar com ela. Se quiserem que isso seja um problema, vão ter que tornar isso um problema. Não adianta criar uma CPI para investigar os efeitos da bet na população brasileira e ignorar os efeitos da bet na população brasileira. Não é a Virgínia que tem que parar de fazer a propaganda. Seria bom. Ela mesma já perdeu alguns milhares de seguidores depois do depoimento dela na CPI. Porque as pessoas não compraram muito. E aí, a segunda pergunta que eu disse que eu me propus a responder nesse vídeo: qual é a influência das pessoas fazendo propaganda? Mas aí eu acho que a gente também tem que se perguntar se é certo que exista propaganda de bet. Porque a gente está falando de regulamentação de apostas online, a gente também tem que pensar o que significa liberar propaganda de bet. Já consigo prever muita gente falando: mas você não é de esquerda? Você não é a favor da liberação das drogas? E aí você tá querendo regulamentar a questão das apostas online? E eu falaria, Porque, hora nenhuma, a gente tá falando de colocar a Virgínia pra fazer propaganda de cocaína na TV. Hora nenhuma, a gente tá pensando em colocar Neymar pra fazer videozinho dizendo tanto que ele injeta heroína e acha o máximo. É só um jogo. É só entretenimento. Coloca assim a mãozinha na consciência e pensa. Você acha que faz sentido? Quando a gente fala de drogas, a gente tá falando de descriminalização. Porque a gente tá falando em não tratar essas pessoas como bandidas. Da mesma forma que eu não seria a favor de tratar pessoas que apostam em jogos online como bandidas. Mas hora nenhuma a gente tá falando de poder fazer propaganda. De poder colocar isso na TV o tempo inteiro. Nos vídeos aqui, ó, nessa plataforma também, de propaganda. A gente sabe quanto dinheiro tá rolando. E a gente sabe o que tá sendo vendido. O que tá sendo vendido é a promessa de que essas pessoas vão mudar de vida. O que tá sendo vendido é a sua esperança de ter uma vida melhor. E você não tem? Porque aí é fácil colocar o dedo na cara das pessoas e falar: você acreditou, mas você não acredita que sua vida pode melhorar? E se a Virgínia disser que sua vida pode melhorar com um jogo? Brincadeira, entretenimento. Esse o Neymar, Vinícius Júnior, pessoas que muita gente tem como ídolo, falassem assim: só uma brincadeira. Tenta. Experimenta. Só um pouquinho. Só uma vezinha. Só pra brincar de vez em quando. Brinca com responsabilidade, tá? Usa droga com responsabilidade. Injeta heroína, só um pouquinho. Só pra se divertir. Cheira só um pouquinho de pó. Você consegue entender? E enquanto isso a gente tá falando dos memes que geraram. A gente não tá falando das pessoas que estão perdendo as economias inteiras. Pessoas que estão perdendo os negócios que têm.
Esse dinheiro que está indo para, teoricamente, alimentar e ajudar o povo brasileiro, indo para paraíso fiscal. Era pra gente estar deixando uma influencer fazer propaganda lá em cima? O outro brincar com o joguinho e jogar e ganhar? Ou era pra gente estar contando pra eles essas coisas? Essas informações que não me demoraram, falo de novo. Não me demorei mais do que 4 horas pra juntar esse tanto de informação. A verdade é que estão fazendo um cerco porque tá todo mundo ganhando com isso. Menos quem joga. Mas o circo é bancado pelo dinheiro de quem perde. Ou não é? Quando eles estão pagando os influencers que falam, eu não sabia que eu tava recebendo dinheiro de gente que perdeu. Essa pessoa não parou pra perguntar também? De onde que veio o dinheiro? Como que uma plataforma de apostas ganha dinheiro? Não é dando dinheiro pras pessoas de graça. Ou você acha que é? E eu nem tô falando que os influencers têm culpa. Presta bem atenção. Mas tem responsabilidade. Eu acredito em responsabilidade. Eu não acho que eles estão cometendo um crime. Mas eles são responsáveis pelo que eles estão fazendo. E a CPI é responsável por descobrir e investigar a influência das bets no orçamento das famílias brasileiras e qual a influência dessas pessoas que estão fazendo publicidade. Eu já descobri. E você? Se você gostou desse vídeo, aquele papo de sempre, vai aí, se inscreve, etc. Olha o tamanhozinho do canal, aqui tá pequeno ainda. Tem chance de crescer, você vai poder dizer que tava aqui no começo. Eu não vou fazer publicidade de bet, pode ter certeza. No mais, não brinquem, não joguem, isso não é brincadeira. Não usem, não façam, não vá. Não tente, não experimente. E se você tem um problema, procure pessoas que vão poder te ajudar. Procure o tratamento psiquiatra, psicológico, procure uma rede de apoio. E se você, por um acaso, está passando por problemas com bet, está pensando em fazer besteira, existe o CVV 188. Você não está passando por isso sozinho. E você não é uma pessoa ruim porque você caiu num vício. Procure ajuda. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.